Nesse vídeo vamos falar sobre a criação do mundo de acordo com a Bíblia Sagrada. Segundo o livro de Gênesis, a criação da terra foi realizada por Deus em 6 dias. O primeiro capítulo de Gênesis descreve esse processo. No primeiro dia, Deus criou a luz e separou a luz das trevas. É importante notar que, de acordo com a Bíblia, nesse momento ainda não existia fonte de luz como o sol, mas a luz foi criada por Deus. No segundo dia, Deus criou o firmamento, que seria uma espécie de céu ou abóbada que separava as águas que estavam sobre ele das águas que estavam abaixo dele. No terceiro dia, Deus criou a terra seca e fez aparecer a vegetação, como plantas, árvores e ervas. É interessante notar que a Bíblia descreve as plantas como criaturas que se reproduzem segundo a sua espécie. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite, separar a luz das trevas e marcar os tempos e as estações. No quinto dia, Deus criou as criaturas aquáticas e as aves para povoar o mar e o céu. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e, finalmente, criou o homem e a mulher. A Bíblia descreve que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus colocou o homem no jardim do Éden e lhe deu a responsabilidade de cuidar dele. Mais tarde, Deus percebeu que Adão estava sozinho e disse que não era bom para o homem estar só. Então, Deus causou um sono profundo em Adão e retirou uma de suas costelas, criando Eva. Quando Adão acordou, Deus apresentou Eva a ele como sua companheira. Deus viu que tudo o que havia criado era bom. E após a criação, Deus descansou no sétimo dia, abençoou e santificou esse dia como um dia sagrado. Adão e Eva foram criados por Deus no sexto dia da criação. Eles foram colocados no jardim do Éden, um lugar perfeito e paradisíaco, onde Deus havia plantado diversas árvores, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes de pecar, Adão desfrutava da comunhão perfeita com Deus e com sua esposa Eva. Ele também tinha a tarefa de cuidar do jardim do Éden, nomear os animais e cultivar a terra. De acordo com a Bíblia, Deus permitiu que Adão e Eva comessem de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram livres para desfrutar de tudo que o jardim tinha a oferecer e não tinham noção do que era o mal. A Bíblia não descreve em detalhes o dia a dia de Adão no jardim do Éden antes do pecado, mas sugere que sua vida era repleta de comunhão com Deus e com a natureza ao seu redor. Ele vivia em um estado de inocência e perfeição, sem a necessidade de roupas ou de trabalhos árduos para sobreviver. No entanto, a serpente enganou Eva para que comesse o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal e ela, por sua vez, ofereceu a Adão. Depois de comerem o fruto, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, quando Deus os confrontou. Eles admitiram que haviam desobedecido a sua ordem de não comer o fruto proibido. Como resultado, Deus os expulsou do jardim do Éden e colocou uma espada flamejante para impedir que eles voltassem. A história de Adão e Eva é vista por muitos cristãos como uma narrativa sobre a queda da humanidade e a entrada do pecado no mundo. Também é vista como uma lição sobre a importância da obediência a Deus e a consequência da desobediência. Antes de terminar, vamos entender um pouco sobre a serpente que enganou Eva e a cronologia da criação dos anjos relacionando com a queda de Lúcifer. Se considerarmos a função dos anjos, podemos concluir que Deus os criou bem antes da criação da humanidade, já que um dos seus deveres é ser os espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Também sabemos que já existiam antes do jardim do Éden porque Satanás, que anteriormente era o anjo Lúcifer, já estava presente no jardim em seu estado caído. No entanto, uma vez que outra função dos anjos é adorar a Deus ao redor de seu trono. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 14. Eles podem ter existido milhões de anos, como contamos o tempo, antes de Deus criar o mundo, adorando e servindo a Ele. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Na sequência bíblica, o livro de Gênesis continua com histórias sobre a descendência de Adão e Eva, incluindo seus filhos Caim e Abel. Caim matou Abel por ciúme, e foi amaldiçoado por Deus por causa disso. A partir daí, a narrativa bíblica segue com histórias de personagens como Noé, Abraão, Moisés e Davi, entre outros. No próximo vídeo falaremos sobre Noé e o dilúvio. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para receber mais conteúdo do Bíblia em 5 minutos. Fiquem com Deus e até a próxima.